Fala galera, boa noite. Aê! Boa noite, galera. Tava atualizando aqui, eu tava passando a aula do Tempo Livre. Boa noite quem já tá por aí. Dá uns minutinhos pra ver se alguém aparece. Esperar os atrasildos. Hoje não deu problema na transmissão. E aí, galera, jogaram esse final de semana? Teve os torneios especiais lá que eu falei, o Sunday Storm foi metade do Bahia, vocês chegaram a jogar? Como que foi? Eu joguei, fiquei grande no começo, achei que ia runar hot, mas Sunday Storm é embaçado, né? Tem que desviar demais. Aí acabei não indo tão longe quanto eu esperava, mas acabei não fazendo rebuy, tinha reentrada, né? Eu entrei logo no comecinho, porque eu acho importante nesses torneios que tem uma estrutura boa, né? Bastante tempo de blind, bastante ficha, a gente entrar no começo pra fazer ficha mesmo, né? Tentar ficar grande, ainda mais esses que tem reentrada, né? E foi o que aconteceu, eu acabei ficando grande e não fiz rebuy, mas infelizmente não fui tão longe. Ah, o Texturião tá falando que chegou ITM, aí sim. Tinha uma galera, né? Eu nem lembro quantas pessoas tinha, mas mais de 30k, né? O Edu tá falando que jogou um free roll e pegou a primeira vez. Chegou pela primeira vez ITM no PS. Aí sim, Hyper 6 Max. Eu não sei se você tava, Edu, no mês passado. A gente fez uma live e eu joguei. A gente jogou junto um Hyper 6 Max. E a gente fez mesa final. É um torneio muito legal, né? Eu adoro Hyper também. É bom que acaba rapidão, né? Não ficar lá remando. É loucura demais. Tem um no domingo, pra quem gosta desse tipo dessa estrutura, acho que é por volta das 7 da noite, eu não tenho certeza do horário. Tem um que chama Madness. É 1,10 o buy-in, né? Valor da inscrição. É 4max Hyper Turbo. Esse é muito rápido, é muito louco. Pra quem gosta desse tipo acelerado, assim, dessa estrutura mais acelerada, é bem bacana. Com adrenalina pura com desfibrilador do lado. É bem isso mesmo. Você sabe que antigamente os torneios femininos, porque eu comecei jogando ao vivo, né? Como eu já falei, era a mesma estrutura praticamente, que era muito turbo. E era bem assim mesmo, era jogar com desfibrilador ali do lado o tempo todo. Torneio ao vivo nessa pauleira aí não é fácil não. Boa noite, Malu! Seja bem-vinda! Galera, eu tô pensando a partir de agora, né, do próximo mês, a gente fazer o seguinte. 2 aulas, né, normalmente são 4 aulas no mês, eu vou perguntar para ver o que vocês acham da minha ideia. Como normalmente a gente tem 4 aulas no mês, eu tava pensando em fazer assim, 2 aulas de técnicas, né, pra gente estudar a estratégia do jogo, essas aulas que são mais chatinhas, né, digamos assim, pra gente estudar range, estudar estrutura, tribet, enfim, vários temas específicos. E as outras 2 aulas
a última do mês a gente fazer um live session para discutir jogadas ao vivo, em tempo real. E uma aula para a gente discutir as mãos do fórum, nas mãos de vocês. Daí vocês mandam as dúvidas, postem lá no fórum. Aí a gente, além de movimentar a Intel, né, a gente fazer lá, movimentar o fórum, tem como tirar dúvida de vocês também, eu entender um pouco de como vocês pensam e vocês entenderem um pouco também de como eu penso, colocando ali em prática, né, o que a gente estudar. O que vocês acham dessa ideia? Boa noite, Alisson, Nilxande, sejam bem-vindos. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz em ver que são sempre as mesmas pessoas que estão aqui assistindo. Significa que vocês gostam, né, de conversar comigo, gostam dos assuntos. Eu fico muito contente em poder compartilhar e aprender com vocês. Então, sou muito grata, viu? A todos que me mandam mensagem, inclusive. E é isso aí, vamos evoluir junto. Bom, beleza, a galera aprovou a ideia, então vamos fazer assim, tá? Então eu vou, a partir do mês que vem, eu vou fazer dessa forma, então vou agendar dessa maneira os assuntos. E se vocês tiverem sugestão de assuntos, podem me mandar também, tá? Sugerir aula, alguma coisa que vocês têm dúvidas. Eu já tenho alguns conteúdos que eu acredito que sejam importantes. Todos esses que nós estudamos até agora, inclusive de hoje, são estratégias básicas para quem está começando mesmo, né? O pontapé inicial ali, para começar a ter uma ideia do que é cada assunto. E além de aprofundar nesses assuntos que a gente já teve as aulas, tem outros que são importantes também, né? Tribet, jogada de limp, que em alguns spots são interessantes, como jogar nos blinds, né? Que é difícil. Então tem bastante coisa pra gente estudar aí, mas só teoria também é chato, né? Então, beleza, galera. Obrigada aí. E é isso, tá? Qualquer dúvida, crítica, opinião, sugestão, mandem pra mim. E eu prometo que a partir do mês que vem vai ter o nosso home game, tá? Já tá em andamento aí. O Bir Sommelier me deu umas ideias também. Ele me mandou lá na fanpage de algumas ideias pra gente fazer. Então, a partir do mês que vem eu prometo que vai ter, tá? Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos estudar hoje. Como eu falei, tá? Ainda estamos nessa fase aí pra galera que tá começando. Então, hoje a estratégia básica de Six Max, desculpa. Pode ser que vocês já conheçam algumas coisas que eu vou falar. São coisas fundamentais, porém básicas, né? E qualquer dúvida, qualquer opinião, manda bala aí no chat, beleza, galera? O Fred tá falando, podia fazer uma mesa só com o pessoal que inscreve nas aulas e depois numa outra analisar as jogadas. Ah, você tá falando fazer um home game só com a galera que assiste as aulas, Fred? Então, o meu namorado, na verdade, ele deu uma ideia parecida com isso. Ele falou pra gente fazer um home game só com a galera que assistisse às aulas. Aí eu falei, mas como que a gente vai fazer, né? Aí ele sugeriu, ele deu uma ideia de repente lançar uma senha durante a aula, né? E só quem assiste a aula vai saber. Então eu tô pensando, ele deu essa ideia assim, eu acho legal, né? Nada mais justo a galera que tá aqui comigo toda semana, né? Que se dedica um tempinho a aprender e a estar comigo, é justo. Eu acho bem justo, Fred. Vou pensar se tem como essa ideia aí da senha, a gente faz isso. Eu acho bem legal. Assim, incentiva a galera a aparecer também, né? E privilegia quem tá comigo aqui, né? Que são vocês. Boa ideia, Fred. Vou pensar assim nisso. Ah, a galera gostou. Então, fechou. Vou ver alguma coisa desse tipo para beneficiar, né? Quem participa das aulas. Se não for só um home game com a galera da aula, de repente sortear alguma coisa pra galera que assiste a aula, mas fazer alguma coisa especial pra vocês. Eu acho bem justo. Bom, beleza então, galera. Então vamos começar aí. Eu coloquei algumas coisas básicas, como eu já disse, tá? Então, qualquer dúvida, mesmo assim, vocês deem um grito. Coloquei algumas coisas de range, mas a maioria é dica, sabe? Porque o que acontece?
O nosso jogo, né, o que todo mundo tá acostumado a jogar, tanto ao vivo quanto na internet, online, são jogos full rings, né? São 9 pessoas. Então acaba confundindo um pouco algumas coisas no Six Max. Então a maioria das coisas que eu coloquei aqui são dicas de comportamento, como você deve pensar, saca? Porque é diferente o jogo. Então o que acontece? Quanto menor o número de jogador na mesa, maior deve ser a nossa agressividade e o valor das cartas. Porque tem menos pessoas, né? Então, o jogo, os blinds acabam passando mais rápido por você, você acaba consequentemente pagando mais blinds, né? Pagando mais vezes os blinds. Porque o que acontece? A cada são 6 pessoas, você tem 4 jogadas free roll, né? Que você não paga, e 2 delas você vai pagar o small blind e o big blind. Então você acaba tendo que pagar mais rápido do que no torneio normal. Logo, você acaba, se você ficar muito tempo esperando para ter valor, para jogar uma mão específica ou ficar lá esperando, os blinds vão comer muito mais rápido do que no torneio normal, né? Numa mesa cheia. Então a gente tem que se atentar nisso, porque num jogo Six Max em qualquer jogo de poker é ideal que a gente tenha captação de fichas, né? Que a gente roube os blinds. Porém, no torneio, quando tem menos pessoas na mesa, não só no Six Max, mas, por exemplo, numa mesa final que já tem ali 6, 7 jogadores, 5 jogadores, o roubo de blind fica cada vez mais importante, porque cada vez mais você vai pagar blind mais rápido, né? Então, você precisa ter essa captação o tempo todo, na verdade. Outra coisa que a gente tem que se atentar também no jogo Six Max é no range, né? Que é o que eu sempre falo aqui, que é muito chato. A Renatinha só fala de range. Mas isso é fundamental para você ser um bom jogador de poker, né? É você ter isso o tempo todo na sua cabeça, né? O range em uma mesa com 9 pessoas é diferente do range com uma mesa com 6 pessoas. Por quê? Tem menos possibilidades de jogos, né? Tem menos pessoas envolvidas na mão. Então você tem que fazer essa adaptação de range de acordo com isso. Então você pode ver, por exemplo, num jogo heads up, né? Quando tem ali 2 pessoas, a probabilidade de acertar um flop é bem menor. E você tem que jogar de uma forma mais, como a gente fala de... Ai, gente... De pegar o blefe, né, que a gente fala. O que significa isso? Você não pode esperar estar nuts, acertar top pair para poder jogar a mão. Você precisa ser um pouco mais maleável, digamos assim. Quando tem mais gente na mesa, você tem que ter mais cautela. Então, é importante no jogo Six Max. Boa noite, Bursamelier, seja bem-vinda. Então, Edu, a gente vai falar sobre isso também. Ele tá falando que jogou... O Edu tá falando que jogou com range aberto demais e evitando o máximo do river. Então, na verdade, Edu, isso sobre o range aberto, a gente tem que tomar um pouco de cautela, tá? Porque o que acontece? No jogo Six Max, o range tem que ser readaptado, como eu falei. A gente acaba jogando um pouco mais de mãos do que numa mesa cheia, porque tem menos posições, né? Porém, tem que tomar muito cuidado pra gente não supervalorizar as mãos, né? Isso é um erro bastante comum da galera. Não saber readaptar o range. Então a gente joga ali no Six Max da mesma forma que a gente estivesse jogando numa mesa cheia. E é diferente, tá? Justamente por esse motivo que eu falei de ter menos pessoas na mesa. Então tem que tomar cuidado. Porém, isso que você falou de evitando o máximo no river, o que você quis dizer com isso? Você estava jogando mais agressivo ou você estava fazendo... Não entendi. Por ser um jogo hyper, né, que você está falando que jogou, talvez você esteja falando sobre agressividade, porque pelos stacks serem mais apertados, né, acaba indo all-in e tal, antes do river. É isso mesmo que ele tá falando, ele tá jogando de uma forma mais agressiva. É que no Hyper Turbo, né,
Como a gente já tinha até comentado algumas vezes, na semana passada, inclusive, que a gente falou sobre torneios turbos, os stacks são mais apertados, né? Então a gente não tem arsenal, a gente não tem ficha suficiente para jogar. Pot control, né? Jogar ali controlando pot, small ball, até o river. Então isso é normal, é na verdade mais relacionado à estrutura do torneio e não o tipo. Então a estrutura é o hyper, né? E o tipo é six max. Então isso de não chegar até o river tá mais relacionado, na minha opinião, à estrutura, tá? Então, galera, uma coisa assim que todo mundo tem, todo mundo não, boa parte tem problema é de tipo, Six Max, vou pagar porque o Ice é muito forte. Calma, cara, não é bem assim, sabe? O jogo, apesar de ser mais dinâmico, porque tem menos pessoas na mesa, a gente tem que tomar muita cautela, porque, como eu disse, muitos jogadores acabam tendo essa ideia, tem pouca pessoa na mesa, é difícil pegar uma mão boa, então eu vou pro chão. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, principalmente em early game, tá? Early game é early game, é começo de torneio e independente de ser six max ou mesa cheia, a gente tem que tomar cuidado. Não tem por que você enfiar todo o seu stack ali com um top pair, entendeu? Só que o que acontece, como muita gente tem essa ideia de mas só tem... Porque assim, principalmente no ao vivo, tá? Normalmente, às vezes, não tem a mesa cheia, né? Os 6 jogadores para começar o jogo. Às vezes tem 4, 5 jogadores e o jogo já começa. Aí o que acontece? Você pega ali um Ice e Rei, acerta Rei High, né? Acerta o top pair. E acha que é o rei da cocada preta e enfia lá 300, 200 blinds e cai o torneio. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu já passei por isso, inclusive. Teve um BSOP, foi até no BSOP Rio Quente, que eu não joguei pot control e caí na terceira mão do Six Max. E foi um erro grotesco da minha parte. Não existe isso, sabe? Eu deveria ter jogado de uma forma mais cautelosa, porque assim, em torneio é muito importante a gente fazer a captação de fichas, só que também é muito importante a nossa sobrevivência no torneio. A gente não ganha um torneio em uma mão, a gente ganha o torneio sobrevivendo até a mesa final, até o heads up, tá, galera? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Não é que eu tô falando para vocês não irem ao win, mas para vocês conseguirem discernir quais são os melhores spots para vocês apostarem todas as fichas, tá? Early game, na maioria das vezes, não é. Porque, como eu falei, tomem cuidado isso. Sempre vejam a relação do stack com o blind de vocês, tá legal? Então, Six Max tem um pouco dessa ilusão. Tem menos pessoas na mesa, tenho uma mão forte, eu tenho top pair, eu vou atolar ali 200 blinds porque o cara vai me pagar de rei e valete. Ele acertou o rei e vai pagar. Pô, mas qual a chance, sabe, dele ter acertado o rei e valete? Será que se você apostar tudo ele vai pagar? Então vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Early game, ainda assim, na minha opinião, é interessante que vocês joguem em pot control, tá? Vai com cuidado ali, não precisa, como eu falei, torneio é um jogo de paciência. A gente não vai ganhar o torneio numa mão só, tá? A gente ganha o torneio sobrevivendo, capturando ficha, perdendo o mínimo possível quando a gente vai perder. Existem spots que a gente vai perder, que não tem como, você vai perder. A diferença é quantas fichas você vai perder. Então, um bom jogador de poker, desculpa, não é aquele que não perde, é aquele que perde pouco quando ele vai perder. Então, vocês têm que pensar nisso, tá? Sejam cautelosos, galera. Não atolem top pair 300 blinds lá, não, tá? O Edu tá falando que tiltou lá numa hora, depois do intervalo. E antes de sujar o jogo, vou postar algumas músicas do torneio. Posta sim, Edu, então. Posta lá no fórum pra gente comentar nessas aulas que eu falei, tá? Galera, não tenham vergonha, tá? Todo mundo erra, mesmo os profissionais, galera. Negriano erra, então a gente tá aqui pra aprender mesmo. Eu acho que aqui é o lugar da gente não ter vergonha, de a gente colocar as nossas dúvidas. Pode ser que algumas vezes eu não vá saber a resposta e uma galera aqui que tá assistindo a aula saiba, e aí eu aprendo também. É importante que a gente coloque pra fora e coloque as nossas dúvidas, tá? Então manda lá, Edu. Isso daqui é muito importante, tá, galera, também. Ops.
ficar mais claro. Aí. É importante que vocês identifiquem os outros jogadores que estão na mesa. Eles estão conseguindo adaptar o range deles para Six Max ou eles estão jogando como se estivesse numa mesa cheia? Isso é muito importante, tá? Foi o que eu falei na outra hora, agora há pouco. A maioria dos jogadores não readaptam, eles jogam da mesma forma, tá? Então fica um pouco mais fácil, né? De perceber isso, tá? Por exemplo, eu coloquei aí um exemplo também que isso está mais relacionado ao perfil do jogador. Nem sempre uma mesma mão tem o mesmo valor para um cara, tá? Às vezes, muitas vezes, por exemplo, num jogo... Vou citar um exemplo. Por exemplo, esse Ace 10 off. Em uma mesa cheia, por exemplo, em algumas situações, se eu tenho, por exemplo, um Ace 10 off no botão, um cara abre no TG, em algumas situações eu vou foldar, dependendo de quem for o cara, numa mesa com 9 jogadores. Porém, se não é um Six Max, na maioria das vezes eu vou tribetar. Ou seja, eu faço uma readaptação da mesma mão, na mesma posição, porém por ser Six Max eu jogo de uma forma diferente, certo? Se eu fosse um jogador que não fizesse essa adaptação, eu jogaria da mesma forma. Vocês conseguem compreender essa diferença? Então é interessante que vocês entendam contra quem vocês estão jogando e se esse jogador está adaptando o range dele, tá? Para vocês conseguirem perceber e explorar isso também. Inclusive vocês também. Lembrar sempre que tem que fazer essa adaptação de range. Certo? Então aqui eu coloquei algumas dicas também de estratégia, tá? Esse lance de jogar short stack. Algumas vezes em torneios deep, né? Em torneios deeps, não, desculpa, em torneio full ring com 9 jogadores, a estratégia de jogar short stack ali com 15 blinds, qual é essa estratégia? Algumas que eu passei para vocês, inclusive, de alguns spots você tribetar chove, né? Então o cara abre lá, um cara que abre muito abre, um outro que você não tem informação da call, por exemplo, você tem ali 15 blinds, Ice, valete, off. Aí você manda tudo, é uma mão que tem uma equidade forte, se eles foldarem tá bom, você já vai ganhar bastante ficha, porque tem o raise dos dois, mais os antes, o big e o small blind, você vai captar bastante ficha, né? Sem correr o risco, e se eles pagarem se uma mão com uma equidade, né? Uma força boa pra jogar pós-flop. Porém, no Six Max, a gente tem que entender que vai ter menos pessoas na mesa, né? E como o jogo é muito acelerado, é o que eu falei. Se você ficar esperando muito tempo, você vai ficar short stack, porque você vai pagar muitos blinds. E essa captação desse move, né, de você jogar, apostar todas as suas fichas quando tiver short stack, não vai ter um EV muito grande, não vai ter um retorno de investimento muito grande, porque comparado com o full ring, porque vai ter menos dinheiro para ser captado, né? Vai ter menos dead money que a gente fala ali na mesa. Blind, antes, enfim. E como eu falei, muita gente acha que Six Max é um jogo de louco, né? Qualquer Ice é muito forte, então vocês têm que tomar cuidado com isso. Joguem dessa maneira quando vocês tiverem uma mão realmente boa, tá? Porque a tendência é que a maioria dos jogadores paguem com mais mãos. Porque eles não sabem fazer essa adaptação, tá? Então, muitas vezes, vocês vão se deparar ali com um cara te pagando com umas mãos estranhas, porque eles não sabem fazer essa adaptação. Então, quando vocês fizerem um re-steal, né, um chovar e tal, seja mesmo com a intenção de que eles foldem, mas que tenham uma mão com uma equidade boa, tá? Pelo menos a minha opinião, tá? Isso. Como eu já tinha citado sobre os roubos de blinds, né? Então é muito importante, é mais importante ainda do que numa mesa cheia, porque a gente vai pagar mais vezes os blinds, então a gente tem que captar o máximo possível. Evitar limps. Vou colocar minha opinião quanto aos limps, tá? Não significa que é a verdade absoluta, porque na minha opinião, no poker, poucas vezes a gente tem uma verdade absoluta. Aliás, no poker não, né? Na vida, em tudo.
Então, por ser um jogo de estratégia, é um jogo matemático, mas é um jogo muito de percepção, né? É um jogo do que eu acho que ele pensa de mim, do que eu acho que ele vai fazer em determinada situação. Então, por ser um jogo de percepção, né? Não existe uma verdade absoluta, na minha opinião. Sim, eu tenho um pouquinho falando mais pra frente, Bursomelier, sobre blinds. Eu não coloquei aqui, mas tem mais pra frente falando disso. Então, sobre os limps, eu vou dar a minha opinião. Inclusive, ô Bursomelier, o que eu vou falar sobre os blinds, você completa aí, tá? Você que tem um pouco mais de experiência, inclusive na Intel, né? Que eu já vi vários artigos seus, você é um estudioso aí do jogo, manda bala, tá? Eu não fico... Pelo contrário, eu fico lisonjeada em você palpitar aqui na nossa aula. O que você tiver aí para acrescentar, manda ver, beleza? Eu tô iniciando aqui nessa jornada de passar um pouquinho da minha experiência, então com certeza vai ter muita falha, mas a gente vai aprendendo junto aí. Então, quanto aos limps, eu aprendi a usar os limps de uma outra forma, porque eu aprendi desde sempre que limp era ruim, e que que limpava era donk, que era a gente só perdia dinheiro limpando, enfim. E eu mudei um pouco esse conceito durante a minha estadia lá no Sambatinha e aprendi a utilizar o limp de outras formas, tá? E inclusive a gente vai falar sobre isso em alguma das aulas mais pra frente. No Six Mags, porque. Deixa eu explicar primeiro como uma das maneiras que eu uso o limp, que eu acho legal. Na mesa cheia, com 9 pessoas, em alguns spots, em algumas situações, eu gosto de usar o limp quando eu tenho a propensão, assim, tenho a intenção de ter uma mão com uma equidade que eu acredito que seja boa para jogar com mais gente, sabe? Ou porque tem um cara que ele gosta muito de tribetar, enfim, tem várias situações. Mas uma principal, assim, é essa, quando você tem uma mão que de repente você quer jogar contra muita gente, já tem uns limps ali no meio, enfim. No Six Mags, como a gente já sabe, tem menos pessoas, né? É muito interessante que você seja o agressor, sabe? Que você esteja ali pressionando as pessoas, porque, como eu falei, a maioria não tem ideia do que de range, de que tem que tribetar mais, de que é um jogo... Eles sabem que é um jogo mais agressivo, porém eles não sabem como reagir. Então fica um pouco difícil você jogar contra limp, você jogar limpando, na verdade, não contra limp, né? E vai ter poucos spots desses que você vai jogar multi-way, sabe? Que você vai limpar e todo mundo vai limpar também. A Malu tá falando, por que querer jogar contra muita gente se as AIS perde equidade contra mais de um jogador? Então, Malu, tô falando do tipo de mãos assim, não com as AIS, mas com mãos que jogam bem contra muitas pessoas. Por exemplo, vou citar um par de 2, por exemplo. Na maioria das vezes a gente joga um par de 2 por 7 value, para trincar. Então, você prefere trincar quando você tá jogando contra um jogador ou quando você está jogando contra 4 jogadores, por exemplo. Porque quando a gente joga com esses pares pequenos, a nossa intenção é trincar, por quê? Porque quando a gente trincar, a gente vai conseguir bastante ficha, certo? Assim, da mesma forma, a gente joga, por exemplo, um 5 e 6 suited, porque a nossa intenção com 5 e 6 não é acertar top pair. A nossa intenção com 5 e 6 é fazer um flush, fazer uma sequência, fazer um full house, 2 pares, fazer jogos maiores para captar mais fichas, né? Pra gente jogar contra um par de ais, por exemplo. Então é nesse tipo de situação. Mas isso, Malu, a gente vai estudar mais pra frente, vocês vão entender um pouco melhor qual é a minha linha de raciocínio em relação a isso. Contra os limps, contra jogar contra mais jogadores, tá? E eu não sei o que eu tava falando agora. Mas então, sim, sobre os limps. Então eu acho que no Six Mags acaba perdendo um pouco essa utilidade, sabe? Eu acho que a gente consegue captar, jogar melhor esse tipo de spot em limp numa mesa com mais jogadores, tá? Então eu acredito que ainda pro Six Mags a melhor estratégia seja, não só pro Six Mags, tá? Em geral, na verdade, no poker,
você ser agressivo é melhor do que você ser passivo. Limp é em algumas situações específicas, tá legal? E em gap sempre raise, independente de ser full ring ou six max ou heads up ou qualquer coisa, tá? Abro range em posições finais, isso são, na verdade, são estratégias de full ring ou six max, né? Que em posições finais nosso range abre, a gente já estudou sobre isso, tá? É bem óbvio, né? Acho que todo mundo já consegue entender bastante o porquê a gente tem que jogar mais em posições finais, porque a gente consegue ter, nós somos os últimos a falar, logo nós sabemos qual é a ação do nosso oponente primeiro, né? Baseando-nos na ação dele, a gente consegue tomar uma decisão melhor, né? Em relação à nossa. Tomar cuidado com as mãos fora de posição, né? Consequentemente, assim como em posição a gente acaba tendo um range mais aberto, jogando mais mãos, porque nós vamos falar depois do nosso oponente. É o contrário, né? Quando nós formos os primeiros a falar, nós temos que tomar mais cuidado, temos que ter cautela, logo é melhor que a gente jogue mãos mais fortes, fora de posição. Afinal de contas, nós vamos ser os primeiros, né, a tomar ação. Então, mesmo com um par de as, mesmo com uma mão muito boa, é muito difícil jogar fora de posição. Então, isso é bem óbvio, mas muitas vezes a gente esquece, né? E não é porque tá em Six Max, tá, galera, que a gente vai mudar isso, tá? A gente joga mais mãos no Six Max, mas não é tanta coisa assim também não, hein? O Big Sommelier tá falando, muita atenção em linha de nuts. Por achar que é Six Max, o Hiro se convence que não é nuts e erra o call. Double check race. Double check race Baluga continua representando muito valor. Então, é o que eu tava comentando o Bir Sommelier, que assim, o que o Bir Sommelier tá falando é o seguinte, pra gente tomar cuidado, galera, porque que a gente, na maioria das vezes a gente pensa, que por ser um jogo Six Max, as pessoas acertarem menos do que um jogo cheio, né, do que um jogo com uma mesa cheia, a gente acaba desconfiando mais. Então a gente nunca acredita que o cara tenha a mão nuts lá, que ele tenha a melhor mão, e muitas vezes a gente acaba se ferrando por dar call nessas situações. Então a gente tem que analisar muito bem. É isso que ele está querendo dizer, certo, Bir Sommelier? A galera acha que por ser Six Max todo mundo tá roubando, né? O semestre tá falando boa noite, desculpa o atraso. A aula de hoje é sobre o quê? Abraço de Portugal. Que legal! Portugal, aí sim, tenho 2 amigos que moram aí em Portugal. Eu não sei quais são as cidades deles, para falar a verdade. Os 2 eu conheci no Acaritim, que é a Uli e o Cuco. Não sei se você conhece. Sir Cuco. Ele é muito gente boa, inclusive ele vai vir para o Brasil. Um dia eu vou até Portugal conhecer. O Edu tá falando que foi exatamente onde ele se ferrou. Agora pelo menos eu aprendi. Então, é o que a gente tá falando, galera. A gente tem que fazer adaptação de range, a gente tem que entender que é mais difícil fazer jogo Six Max, porém, é possível, sabe? A gente tem que analisar, não é por ser Six Max ou forehand ou qualquer coisa desse tipo. A gente tem que analisar a jogada, o jogador, contra quem a gente tá jogando, isso é o mais importante, sabe? Você perguntou sobre que a aula de hoje é Six Max. A estratégia básica de Six Max, tá? Conceitos básicos, mestre. Que legal. Eu adoro o Cuco. Que bom que vocês conhecem ele. Ele é muito, além de jogar muito, ele é muito gente boa. Então, galera, eu acho que o que fica muito assim, pegando muito, é isso, sabe? De a gente entender que, independente do tipo de torneio que a gente está jogando, da estrutura do torneio, é sempre muito importante saber contra quem nós estamos jogando, qual é o perfil do jogador. Igual o Bir Sommelier citou uma jogada aí. Ô Bir Sommelier, o que significa baluga? Eu não sei o que é. Que ele tá falando double check raise baluga. É porta?
É outra coisa também que é muito... Todo mundo fala que é muito valor, né? É da check shove river, né? Nunca ninguém tem peito de dar check shove. Ah, eu achei que ele tava... Oi, tempo livre, boa noite. Então é muito importante que a gente se ligue, sabe, acima de tudo, contra quem a gente tá jogando. Acho que é o mais importante, entender essa parada de range, sabe? É muito, muito importante. Eu tava assistindo só a aula tempo livre antes. Bom, então, voltando aqui... Ai, caramba. Eu e minhas telas aqui, tô perdida. Eu vou falar também um pouquinho sobre blinds. Eu acho que jogar em blinds é uma das dificuldades muito grandes que a gente tem, principalmente para perde muita ficha dando call, sabe? Não sabendo muito bem o que fazer depois, justamente por estar fora de posição, né? Então, eu quero fazer uma aula só disso, inclusive, mas hoje, como eu falei, são estratégias básicas mesmo para quem tá começando, tá? Então, eu fiz o que eu acho importante saber a princípio, beleza, galera? Então, eu fiz um range aqui, eu vou até abrir pra gente analisar também no Poker Tracker, pra gente ver mais ou menos, para vocês entenderem o que eu quis dizer com isso. Eu acredito, como eu falei, né, no TG, fora de posição, enfim, como nós somos os primeiros a falar depois do flop, nós tenhamos mais cuidado do que o normal, né, do que em posição. Então, eu acredito que esse seja um range coerente, lembrando que eu não sou a dona da verdade, como eu já falei aqui, é uma sugestão, tá? Para quem tá começando agora, não sabe muito bem, pô, eu já passei, como eu disse, algumas experiências de falar sobre range pra galera que tá começando a aprender e a galera fica meio perdida de, tipo, mostrar um valete 5 off e falar, hey, essa mão é boa pra jogar, dá pra jogar e tal. Então, pra quem não sabe quais mãos jogar, eu acredito que seja um norte, assim, saca? Então, aqui no TG, um range, né? As mãos que eu acredito que sejam legais jogar, do TG, o TG mais um, é cerca de 13%, tá? Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia do que é. Eu coloquei ali as mãos que eu acredito. Não necessariamente precisam ser essas. Como eu disse, vai também de acordo com quais jogadores você está jogando, como está o andar da mesa, né? Tem mesa que a gente acaba abrindo um pouco mais, a gente consegue, quando a mesa está mais dura, todo mundo está foldando mais, a gente pode jogar um pouco mais. Quando a mesa está muito solta, né, a gente acaba jogando um pouco menos. Mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Então, não necessariamente a gente não vai abrir, por exemplo, rei dama off, dama vala suited, isso vai também de perfil de jogador, como eu tô falando, é uma sugestão, tá? Isso daqui é cerca de 13%, mas não necessariamente você vai ter que abrir exatamente essas mãos. É um norteio para vocês seguirem, né? Para quem tá começando agora, às vezes isso é bem difícil, tá? Saber como reagir. Como vocês podem ver, no TG e o TG mais um a gente abre um pouco menos do que em MP, né?
conforme a gente vai ganhando posição, né? Nós temos menos jogadores para falar depois da gente, a gente acaba jogando mais mãos, porque a gente tem menos pessoas para falarem, né? Menos pessoas para foldarem. E depois do flop nós seremos os últimos a falar. Então isso é uma puta vantagem, como a gente já viu em outras aulas, como vocês veem em todos os lugares, na real, né? Saber o que o outro jogador faz antes da gente já dá muito pitaco do que ele tem, né? Não sei se vocês concordam com esse range, mas como eu falei, isso pode ser readaptado, né? No cutoff, no botão, a gente joga muito mais, né? Principalmente no botão. Como eu disse, isso pode ser readaptado. Eu não coloquei range de small aí, galera, porque o que acontece? Isso varia muito de acordo com quem tá no Big Blind, tá? Na minha opinião. Como a gente já falou isso nas aulas de stack efetivo, né? O que fazer com cada stack. Ops! Valeu! Desculpa aí, galera. Foi mal. Valeu, Diogo. Desculpa. Então, no range do cutoff, em relação ao blind, em relação ao botão, né, ele já é bem menor. O botão a gente abre muita coisa. Dependendo de quem tá no small e no big blind, a gente pode abrir praticamente N2, né? Se forem duas pessoas, dois caras que não defendem muito, dois caras que foldam bastante, são mais tights, mais nits. Em relação ao small blind, galera, tem aquela ideia de tipo, sempre que chega em gap, no small blind faz 2,5 que vai passar, tá? Isso tem que tomar bastante cuidado, principalmente contra quem tá no Big Blind. Você tem que saber, como eu disse, contra quem você tá jogando. É um cara que defende muito, aí entram várias estratégias, tá? Que eu acho legal a gente fazer uma aula só disso, porque tem outras formas de se jogar no Small Blind, não necessariamente só dando raise. A gente pode fazer vários tipos de jogada de acordo com o perfil do cara. Se ele é um cara que paga muito, a gente pode ter um range, né? Ter algumas mãos que a gente vai preferir entrar de limp. Se ele é um cara que dá muito raise, a gente pode, de repente, jogar dando limp e quando ele der raise, a gente tribetar. Então, existem várias maneiras da gente jogar de acordo com o perfil do cara, tá? Levando em consideração também outros fatores como stack, é óbvio, né? Se o cara também é muito nit, e mesmo ele estando muito short, a gente não precisa abrir muito, né? Fazer 3x, de repente 2.2. Então, o range de raise, de open raise, né? No Six Max, no Small Blind, na verdade, para mim depende praticamente 100% do stack contra quem você tá jogando, tá? Na verdade, não é no Six Max, em qualquer, na mesa cheia também, acho que é muito importante isso. Dá pra gente explorar bastante jogada diferente, tá? Não só da raise, que é o mais habitual, só que o que acontece? Muita gente já reage a isso, né? E a gente fica meio perdido, porque às vezes a gente tem uma mão boa, que a gente dá raise e não sabe muito bem reagir quando o cara tribeta, né? E não passa tanto quanto antes, na minha opinião. Não sei qual é a opinião de vocês, na verdade, em relação a isso. Talvez seja os torneios, né? Que a gente joga, eu não sei como tá nos limites que vocês jogam, acho que a gente joga praticamente o mesmo limite, mas eu acho, isso é uma percepção minha, tá? Não tenho dados para falar exatamente, tô falando da minha percepção só, que passava mais, sabe, antes, raise de shaking gap, aliás, esse conceito de shaking gap é muito relativo, né? Não entra ninguém na mão até o small blind, a gente dá raise, passava muito mais antes, na minha opinião, do que agora. Agora acho que a galera tá reagindo mais, ou tá dando call, ou tá tribetando. Então acho que é legal a gente estudar
outras estratégias de open raise no small blind, tá? Eu coloquei aqui algumas dicas de que eu acho, né? Como eu falei, sempre é a minha percepção do jogo, então não necessariamente vocês precisam concordar, tá? De como algumas dicas de como jogar contra um cara tight, né? Então a ideia é assim, jogadores mais duros, jogadores mais tight, quando estão jogando Six Max, ele sabe que ele precisa jogar mais mãos do que num torneio com uma mesa cheia. Porém, ele não sabe muito bem como reagir à dinâmica do jogo Six Max, porque por si só o jogo acaba ficando mais acelerado. Então ele acaba abrindo mais, mas ele não sabe como reagir a uma tribet, por exemplo, tá? Então, qual que é a minha dica para jogar contra esse tipo de jogador? Ser mais agressivo mesmo, porque ele vai ficar incomodado. E normalmente quando as pessoas ficam incomodadas, né, jogadores tights, tendem a desistir. Fala, pô, cara chato, me tribetando de novo. Mas ele não sabe o que fazer, então ele acaba foldando, ou porque tem medo, enfim. Então é isso mesmo, sabe? É de tribetar mais esse cara, de flotar mais ele. Ele vai tentar se betar ali por blefe da call, aí quando ele mandar outra... Se ele não mandar outra, você blefa, sabe? Porque ele acaba tendo mais medo mesmo, e ele não sabe como reagir. Então, minha ideia é apertar esse cara mesmo. Eu coloquei aqui uma ideia aí de uma percepção que eu tenho. Eu acredito que esse seja um range coerente, que um cara mais durinho vai abrir ainda o hijack, então eu acredito que ele abre esses tipos de mãos. Caso a gente tribete ele, dessas mãos que ele abre, cerca de 9% só, sabe? Vai se manter. Talvez menos que isso, dependendo do cara, sabe? Tem cara que é tão duro que acaba foldando para tribete algumas mãos como Rei e Dama, por exemplo. Ou seja, olha qual a porcentagem de vezes que vai passar a nossa tribete contra esse tipo de cara. Ou seja, é muito lucrativo. Então, o que a gente tem que fazer mais do que a gente faz normalmente é tribetar, porque passa mais do que a gente imagina, tá, galera? Principalmente contra esse tipo de perfil de jogador. Então, não tenham medo, sabe? Tribeta mesmo, ainda mais se você tem a percepção que ele é um cara mais tight, né? Porque se ele continuar é porque ele tem uma mão realmente muito boa. E se você não tem uma mão muito boa, ainda você pode acertar ou desenvolver a mão e fazer ele foldar de repente uma mão melhor que a sua, ou de você acertar ainda, tá? Minha dica aí contra um jogador que joga um pouco mais agressivo. A gente tem um range de call pré-flop, né? Com uma equidade muito boa ou com mãos especulativas. Por quê? Porque quando a gente paga com esse tipo de mão, ou a gente vai dominar o range dele, então o que eu tô querendo dizer com isso? Então, se o cara tá lá jogando, abrindo muito, significa que entre essas mãos que ele abre, é óbvio que vai ter mãos boas. Mas vai ter algumas mãos ali, como por exemplo, Ace 2, Ace 3, Ace 5. E algumas vezes eu vou conseguir dominar esse range dele, ou seja, eu vou ter algumas mãos que vão ser melhores do que as mãos dele. E que eu vou conseguir extrair muito valor dessas mãos. E por que eu coloquei ali mãos especulativas? Porque essas mãos ali da meiuca, que são os suited connectors, a gente consegue desenvolver muito bem pós-flop, a gente consegue acertar umas jogadas boas, umas mãos boas pós-flop e a gente consegue extrair, caso esse jogador acabe acertando também, ou blefando, né? Porque muitas vezes, na maioria delas, na verdade, ele não vai acertar, vai continuar blefando porque é do perfil dele. Então eu acho legal a gente fletar, né, dar call algumas vezes com esse tipo de mão, tá? E desenvolver pós-flop contra esse tipo de jogador. A gente ainda não teve aula de tribet, isso é uma aula boa, inclusive vou colocar já mês que vem pra gente conversar um pouco sobre isso. Mas aqui eu dei uma pincelada sobre estratégia básica, assim, do que eu acho que já dá pra aplicar, tá? Então, contra um jogador loser, é legal que a gente tenha dois ranges, um range de blefe e um range de valor, tá?
Então, o range de valor, né, as mãos que você vai tribetar ele porque você acredita que tem uma mão muito forte, eu acredito que tenha que ter nesse range, né, nesse leque de mãos, aquelas mãos que você esteja confortável para apagar, caso ele chove, ou para você chovar caso ele tribete ou forbete. Porque ele vai ser muito agressivo, né? Como a gente já viu, ele é um jogador lose, então ele sabe que você vai foldar muitas vezes, então ele vai te apertar mais vezes. Nessas mãos que ele vai te apertar, vai ter um monte de porcaria. Só que é legal que você esteja disposto a ir pro chão caso você queira enfrentá-lo, né? Então é legal que você não tenha aí, por exemplo, um Ás 9, sei lá, par de 3. É legal que você se sinta confortável com a mão que você está disposto a apostar seu torneio, né? E que você acredite que esteja na frente dele, é óbvio isso, né? Em relação ao range de blefe, eu acho que é legal a gente, como falar, polarizar, né? A gente ter mais ou menos a mesma quantidade ali, balancear, né? Ter aquelas mãos fortes, que é no range de valor, são aquelas mãos que a gente comentou, que a gente tá ali disposto a ir pro chão. E as mãos que a gente tá disposto a foldar de qualquer forma, que são as mãos bem ruins mesmo. E as mãos ali da meiuca, né, que são as mãos com valores intermediários, são aquelas outras que a gente colocou lá no range de call. Então, por que a gente faz isso, né? Porque o que acontece? Se a gente só tem um range de tribet por valor, ou seja, se a gente só tribetar quando a gente tiver uma mão muito forte, vai ficar escancarado isso. O cara vai saber que a gente só faz isso quando a gente tem valor. Então, para balancear isso, para mascarar essa ideia, a gente acaba colocando umas mãos ali bem ruins pro cara ficar meio perdido, para ele não saber. Porque a gente tá tribetando ali várias vezes, ele fica perdido, ele não sabe quando a gente tem valor ou não. E a ideia é que ele arrisque menos para saber, né? Que ele pague menos para ter certeza se a gente tá blefando ou não. Então a ideia de polarizar é essa, tá? E as mãos que jogam bem ali, que dominam range, que são umas mãos da meiuca, a gente pode jogar dando call pra jogar pós-flop contra esse tipo de jogador. Beleza, galera? O que aconteceu? Vocês estão quietos? Eita, travou, eu acho. Bom, eu vou continuar. Se tiver travado, daqui a pouco eu vou saber o que aconteceu. Eu coloquei aqui algumas ideias, sei lá, que eu acho que é importante a gente ter também em relação a jogadores recreativos, né? Eu não gosto da palavra donk, não acho, sei lá, não é elegante a palavra que eu usar, mas eu não sei, não gosto. Então eu prefiro usar recreativo, porque eu acho que é aquele cara que tá ali para se divertir, que ele tá pouco se lixando se a gente tá prestando atenção, se tá matemática, range, perfil, ele tá ali jogando porque gosta, porque quer se divertir, sabe? Eu acho isso legal, porque cada um se diverte da maneira que acha adequada, né? Imagina se quando a gente fosse jogar boliche, os profissionais lá do boliche falaram, que dom que tá jogando boliche. Pô, tô pagando lá a pista, tô jogando porque eu quero. Então eu tenho essa visão, sabe? Eu acho que boa parte da galera que joga lá no PS não é porque não estuda que não tem o direito de jogar, né? Então eu não acho muito legal chamar de donk, porque eu acho que o propósito é diferente, né? A gente tá aqui para aprender e jogar cada vez melhor, de repente ganhar um dinheiro com isso se der. Mas quem não tem esse propósito não significa que esteja errado, né? É só uma forma diferente de ver a mesma coisa. Então eu prefiro chamar de jogador recreativo, tá, galera? Que é aquele despretensioso de ganhar dinheiro. Ele quer chamar carta, dar risada, se divertir, que é, na verdade, o público do live, né? Então talvez eu tenha esse carinho especial por eles, por eu ter convivido muito tempo. Então, qual que é a ideia, né? É claro que, assim, é o que eu falei, eu não gosto de chamar dessa forma, porém, a gente é um jogo, todo mundo quer ganhar, independente de ser recreativo, profissional, iniciante, enfim. Então, a gente acaba explorando a fraqueza daqueles que a gente consegue, certo?
E os recreativos são mais fáceis de explorar essa fraqueza. Então, algumas dicas que eu acho legais, assim, pra gente usar contra jogadores recreativos. Como eles não sabem, né? Eles não estão ali analisando o jogo da maneira que nós estamos analisando, a gente fica mais fácil de jogar contra eles. Então, o que a gente vai querer? Vai querer jogar mais vezes contra eles, certo? Então, a gente aumenta o leque de mãos quando a gente tiver a oportunidade de jogar contra esse tipo de perfil, tá? Muita gente fala, pô, Rê, mas é tão difícil jogar contra jogador que não sabe jogar, porque eles pagam qualquer coisa. Tem muita gente que tem essa ideia ainda, só que na verdade é a nossa percepção, tá? A gente não tá conseguindo perceber e analisar. A gente para jogar contra esse tipo de jogador, um jogador inexperiente, um jogador recreativo, a gente tem que ir até o pensamento dele, não querer trazer o pensamento daquele jogador para nós, porque nós já jogamos, nós já temos experiência, nós já vimos muita coisa, a gente sabe o que é vivência de jogo, ele não. Então a gente tem que pensar como ele pensaria, tá? E a gente muitas vezes tem dificuldade disso. E a gente acaba tentando trazer aquele jogador para nossa realidade. Só que tem que ser o contrário. Nós temos que ir até a realidade dele e pensar como ele jogaria. Então é ideal que a gente tente jogar o máximo de mãos possíveis contra ele, porque é muito mais fácil jogar contra ele do que jogar contra o Peçanha, por exemplo, que vai estar lá na nossa mesa, tá? Então a gente tem que sempre visar jogar contra o jogador recreativo e não contra o jogador regular, o jogador profissional, o jogador que tá ali, que você sempre vê que tá estudando, enfim, ou que tem experiência. Consequentemente, é óbvio, né? Sempre que ele estiver no Big Blind, você tiver a oportunidade, se envolver ali para jogar contra ele. Quando tiver a possibilidade de jogar, inclusive dando call, como eu coloquei ali também, pagar mais mãos quando tiver a possibilidade de se souber que ele vai jogar, se tiver ali, sabe que ele vai dar call naquele spot de repente. Enfim, tentar jogar o máximo possível contra ele, tá? Porque é ali que vai estar a sua mina de ouro. Certo? Mais algumas dicas aqui que eu acho importante. Principalmente jogar nos blinds, tá, galera? Isso a gente tem que tomar bastante cuidado. O ideal é que a gente pague com mãos que tenham boas jogabilidades, tá? Principalmente quando a gente tiver que investir pouco ali, quando for o mini raise 2.5, quando tiver mais gente envolvida na mão. Tome bastante cuidado em defender o blind com mãos dominadas, por exemplo, as 2, as 3, as 5, tá? Tomem bastante cuidado com isso, porque muita gente perde ficha assim. A gente vai estudar mais a fundo blinds, como jogar nos blinds, a minha opinião quanto a isso. Mas por hora eu acho que é mais importante que a gente vise jogar nos blinds com mão que tem jogabilidade boa. O que é isso? Mãos que desenvolvam bem pós-flop, mãos que tenham a possibilidade de fazer jogos maiores do que top pair. Então, quais são essas mãos? Mãos próximas e conectadas são muito boas, tipo 5 e 6 naipado, 6 e 7, 7 e 8, 9 e 10, valete 10, dama valete. Esse tipo de mão é muito melhor do que Ás e 2, Rei e 7, tá? Então, tentem sempre olhar a mão e pensar quais são as possibilidades que você tem com ela, tá? De desenvolver pós-flop, de quais são as mãos que você tem chance de acertar jogando pós-flop com ela. Outra dica também é assim, quando tem um jogador que é duro, que fala depois de você, um jogador tight à sua esquerda, praticamente a gente ganha uma posição. Eu no live durante muito tempo fui essa jogadora aí, que dava posição às outras pessoas. Eu sempre fui uma jogadora muito tight e me exploravam muito por isso. Sempre que quando eu tava no botão, nunca chegava um gap ou nunca chegava um raise. Sempre tinha tribet antes. Porque o cara do cutoff, normalmente quando era um cara bom, ele aproveitava disso, porque ele sabia que eu era dura, que eu dificilmente ia reagir. Então ele acabava sendo botão 2 vezes. Então fiquem espertos com isso. Dê uma olhada quem fala depois de vocês. Se for um jogador tight, tenta explorar isso, tá? Tenta sempre abrir ali ou tribetar. É um spot muito bom que você acaba tendo a vantagem de jogar em posição praticamente 2 vezes, ter o botão 2 vezes, né? E o contrário também, né?
quando tem um jogador que não é tight, que é um jogador loose na nossa esquerda, é legal que a gente tire do range mãos que tenham jogabilidades ruins, como aquelas que eu tava falando, tá? Easy X principalmente. Meu, a gente perde muito dinheiro com essas mãos, sabe? Principalmente quem tá começando acredita que o As tem um valor muito alto, só que é uma carta muito perigosa, a gente tem que analisar muito bem antes de jogar. Então, se tem um jogador luz à esquerda, toma um pouco cuidado com essas mãos, tá? Não é pra não jogar, não é isso, é pra você analisar um pouco melhor, tá bom? São dicas básicas, tá? Como eu falei, a gente vai se aprofundar e tudo mais. Eu acho que o mais importante da aula de hoje é que vocês tentem perceber, sabe? Não só da aula de hoje, mas de todas. Tentem perceber antes de qualquer coisa contra quem vocês estão jogando, tá? Isso é o mais importante. E entender que o Six Max não é um jogo de louco. É um jogo que a gente tem que pensar um pouco mais, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tem que ser mais dinâmico. O roubo de blind é fundamental, é muito mais importante do que na mesa cheia, que a gente tem que tomar cuidado para não jogar short stack. A gente tem que tomar cuidado com o valor da nossa mão, não é porque tem menos pessoas na mesa que top pair é o rei da cocada preta e que você pode investir ali todo o seu stack, 200 blinds e tá tudo certo. Então sejam coerentes, tá? Tenham cuidado, disciplina, entendam contra quem você tá jogando que vai dar tudo certo. A gente vai falar mais à frente, mais específico sobre cada assunto, como eu já falei, tá? Hoje foi só estratégias básicas mesmo. A semana que vem vai ser live session, como eu falei, a partir de agora, então, já que vocês me deram o aval aí, vocês concordaram, a última aula do mês vai ser live session e vou ver se a segunda aula seja só de discussão de mãos e as outras duas a gente dá de algum tema específico, tá? Eu vou ver, acho que os mais importantes agora são pra gente falar sobre tribet, né? E jogar nos blinds, o que vocês acham? Acho que são dois temas interessantes que dá pra gente falar bastante coisa sobre isso. 1 hora acho que dá pra gente falar bastante sobre tribet e mais 1 hora sobre blinds. Depois a gente volta sobre os assuntos de todas as aulas que a gente já teve aqui, fragmentado, falando um pouco mais específico de cada um, porque a gente pincelou, né, os assuntos, na verdade, só apresentou, mas em 1 hora não dá pra falar tudo. Daí a gente volta do zero lá, fragmentando tudo, beleza, galera? Desculpa aí se aconteceu alguma coisa, se eu não consegui me explicar direito. Qualquer dúvida tá à disposição lá no meu Facebook, só me chamar. E vamos agitar aí o home game. Eu vou ver essa parada que vocês falaram sobre fazer só pra galera que assiste a aula. Vou ver com o André se tem como fazer isso com a senha. E a partir do mês que vem a gente bola alguma coisa, tá? O Bir Sommelier deu algumas ideias, eu vou tentar colocar em prática o que ele falou. E é isso, galera, beleza? Amanhã tem aula com o Tempo Livre, né? O Tempo Livre que deve estar por aí ainda, às 19 horas amanhã. E a semana que vem, live session. Beleza, galera? Obrigada mais uma vez pela paciência de vocês, pela companhia de vocês. Muito obrigada pelos aprendizados. Assim como eu passo a minha ideia para vocês, eu aprendo muito também. E vocês estão aí comigo nessa minha nova jornada, né? Porque é meu início aí nessa caminhada. Obrigada, galera. Boa noite e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.